Olá pessoal, tudo bem? Professor César Carvalho aqui novamente. Nesse vídeo, gente, vamos começar a trabalhar com condicionais simples e compostas, tá? Condicionais é um assunto muito importante dentro da área do algoritmo, porque trabalha com situações onde a gente encontra no nosso dia a dia, correto? É o que mais se aproxima dentro do que a gente trabalha dentro de um contexto real. Eu vou ler um conceito aqui sobre condicionais simples e compostos para poder você ter algo já em mente. Olha só. Baseado em condições, a função das condicionais é tratar das opções verdadeiro ou falso, opção 1 ou opção 2. E já abrindo uma aspas aqui, pessoal, às vezes não tem só duas opções, às vezes tem 3, 4, tem mais. A gente vai ver isso em vários exemplos. E assim por diante dentro deste raciocínio. Um exemplo que podemos usar é o seguinte. Temos a seguinte condição. Se economizar um dinheiro até chegar no valor de 50 mil, podemos viajar para a Disney. Isso é uma afirmação. Ou seja, se eu chegar no valor, por exemplo, de 50 mil reais, se eu economizar esse valor, eu provavelmente tenho um valor para ir para a Disney. Quando começamos a trabalhar com as condições, temos um termo bastante importante, se. Note que na frase destacada, caso não tenha este termo, provavelmente não daria para entender. Vamos trazer agora para dentro do nosso algoritmo computacional. Descendo um pouquinho o nosso material. Temos aqui, olha só, estrutura de blocos. Condicional simples. Tem início, variáveis, condição. Aqui só uma condição, correto? Quando eu trato de condicionais dentro de uma estrutura de blocos, pessoal, eu sempre trabalho com esse tipo de bloco aqui, ó, que parece é losango isso, né? Parece um losango aqui. Trabalho com esse tipo de imagem, tudo bem? Puxando para cá, ó, a opção aqui, a opção positiva. No caso aqui, a gente está tratando de uma só condição, correto? De uma só opção conforme a condição está tratando. Aqui nós estamos trabalhando com apenas uma opção dentro da condição dada, correto? Então é o seguinte, vamos trazer aqui, ó, para esse segundo bloco, para essa segunda estrutura de bloco. Início, o valor, que é as variáveis, né, que eu estou trabalhando. No caso, eu vou trabalhar com um valor de acordo com esse problema que eu lancei aqui, o cenário. Se o valor for igual a 50 mil, o que vai acontecer? Partiu Disney, ó, eu só tenho uma opção aqui. A gente sabe que às vezes eu posso não ter 50 mil, posso ter os 50 mil e posso passar de 50 mil, correto? Então tem opções além de uma. A gente vai ver isso nas condicionais compostas. Vamos lá. Aí tem, continuando nosso bloco, resposta de acordo com a condição e fim de algoritmo. Vamos passar para a estrutura do nosso algoritmo no Visual G. Vamos lá. Valor dentro do cenário. Eu vou ter que colocar um valor, correto? Aí tem aqui, ó, escreva qual valor você tem guardado. Aí eu vou digitar o valor de 50 mil. Aí tem a seguinte estrutura, se, olha só a primeira palavra da tua condicional, se o valor, que é a variável, for igual a 50 mil, olha só como está dentro do parênteses, notou? Então, é importante esse então aqui, escreva a palavra partiu Disney, fim C. Tem duas palavras, na realidade tem três palavras aqui que são muito importantes nas condicionais. Se, então, fim C. Quando eu começo com se, eu termino com fim C. Ou seja, eu abro, eu fecho. É importante que se caso você não feche, vai dar errado o teu algoritmo. Ou então, é algo como se fosse to. Então, no caso, quando você estiver aprendendo os algoritmos em inglês, o então vai ser trocado por to. Mas dentro de uma ramificação em português, ou seja, no nosso Portugal, a gente pode ler da seguinte maneira:
Se o valor for igual a 50 mil, então o que vai acontecer? Vou para Disney. Ok? Professor, e se eu não chegar a 50 mil, se for menos de 50 mil, eu posso escrever outra opção? Pode, na estrutura condicional composta, nós vamos ver isso. Mas vamos por partes. Vamos para a nossa estrutura condicional simples agora com o nosso Visual G. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, fiz aqui um paralelo aqui, colocando nosso material, correto? Nosso bloco aqui da nossa condicional simples e coloquei aqui dentro do nosso Visual G. Tem algo diferente daqui para cá. Você notou que aqui tem as letrinhas verdes? Quando eu coloco barra e escrevo alguma coisa e fica verde, dentro do Visual G a gente chama isso de comentários. Então, quando eu coloquei aqui, e é importante, é interessante a gente que está criando o algoritmo colocar, para a gente lembrar de alguns passos, a partir daquele tópico começa o que, termina o que. Isso é interessante para a gente dar dicas para a gente que digita o algoritmo. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui, ó, estrutura condicional simples, ou seja, a partir daqui começa a minha estrutura condicional, ok? Fica só a dica aí. Então vamos lá, ó, coloquei aqui variável do tipo real, ou seja, vai ser um valor. Coloquei a frase, escreva qual valor você tem guardado. Aí ele vai ler, né, a variável valor, beleza. Aí vem aqui, ó, o início da nossa estrutura condicional simples. Se a variável valor for igual a 50 mil, então vai aparecer a frase vou para Disney. Caso não seja 50 mil, não vai aparecer nada. Vamos executar? Olha só, vamos lá, 50 mil, 50.000, dou Enter, vou para Disney, perfeito? Vamos lá, vou executar novamente, 45.000, 45 mil, dou Enter, acabou o algoritmo, não apareceu nada, tudo bem? Essa foi a nossa condicional simples. O vídeo vai ficar por aqui para não ficar muito longo, tudo bem? Então, pessoal, treinem, entendam o que foi que aconteceu aqui, entendam o que é condicional simples, tá bom? Porque a partir da condicional simples vem a condicional composta e a condicional composta vai te dar mais opções de resultados, tá bom? Mas é interessante que entenda a condicional simples para entender a composta também, tá? Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal!